Então, boa, nós voltamos, então, das salas, e queria saber se alguém de vocês quer compartilhar algum insight, o que compartilhou com outro colega, como é que se sentiu fazendo essa tarefa. Às vezes, né, a gente falando vai trazendo para a consciência, às vezes se dando conta de alguma coisa que ainda não tinha refletido. Então, quero entender se alguém quer fazer essa partilha aqui no grupo. O nosso foi bem legal ali, porque o colega ele trouxe de primeira que estava faltando um perfil ali, que seria o perfil Severino, né? E acho que muita gente se identifica, pelo menos me identifiquei, né? No perfil faz tudo, né? Mas assim, eu me enxergo, eu tenho muita dificuldade de me enxergar nos perfis, né? Porque eu fico transitando, depende do mês, do ano, da vida, eu fico transitando entre eles. Mas eu me enxerguei mais no perfil mobilizador e eu preciso ir para um perfil hoje vendedor, né? Meu maior desafio é disciplina, é imprimir a disciplina, deixar de fazer as tarefas que eu faço no dia a dia, que às vezes são mais sedutoras, e fazer a tarefa de forma disciplinada, digamos assim, na venda, né, com processo. Então, acho que a minha dificuldade está nessa. E eu enxergo que mais longo prazo, talvez médio prazo, eu preciso transitar para o perfil de gestor, né? Então, mas hoje, assim, a minha escada é essa, eu me enxergo no mobilizador, preciso ir para o vendedor e futuramente ir para o gestor, né? Então, e o meu desafio é a disciplina. Boa, Rafa, e tu já, quando tu fala que teu desafio é a disciplina, tu já tentou esquematizar as estratégias, tipo, né, priorizar ali as tuas atividades de venda em algum momento do dia, enfim, uma Sim. meta para a semana, ou tu ainda não chegou nesse... Não, eu já estou nesse ponto. Mas eu me saboto, assim, eu tenho CRM, eu me acordo 4h da manhã, eu tenho uma rotina dentro digamos assim, da minha agenda, eu tenho várias coisas ali que já estão agendadas, né? Primeiro, eu separo em 2 pontos do dia, organizo a minha agenda, e ali na teoria tá lindo, né? Mas parece que às vezes eu fico esperando alguma coisa acontecer para me tirar dali, né? Assim, não é bem isso, mas acontece, né? Do tipo, alguém me chama para alguma atividade, eu vou para aquela atividade com gosto, entendeu? Não que eu não goste de fazer a parte comercial, eu gosto de fazer. Mas o que está agora, porque eu já empreendo há muito tempo, e essa disciplina eu tive que ter há muito tempo, e eu tive por muito tempo a disciplina, e eu perdi ela dando lugar a outras coisas que são mais gourmetizadas, que são mais legais, assim. As gostosinhas, entendeu? Né? Porque, tipo, agora mesmo eu tô sei lá, um mês, vamos botar assim, né, prospectando, né, e a gente começou falando mesmo, eu comecei falando mesmo em novembro. Então, eu montei meu pipeline no CRM, montei as tarefas, né, montei tudo que eu precisava, então as tarefas estão ali. E aí eu tô relembrando aquilo lá de trás, do tipo assim, pô, você tem que convencer a pessoa, aí tu tem que mandar a apresentação, aí tu monta a proposta, e a pessoa não entende o que tu fala, aí tu tem que voltar para dentro de ti, para reorganizar tuas ideias, teus materiais, né? Te responder as objeções. As objeções, e aí tu para um pouco e diz assim, puta, que merda, mas que saco, sabe? Claro que eu não estou me enxergando mais o Rafael de 18 anos atrás, que eu estava começando e eu não conhecia nada dali para frente, né? Agora, pô, 18 anos depois, parecia que ia ser tudo mais fácil. Pô, as pessoas já entendem mais de tecnologia, né? Mas não, parece que é tudo de novo, né? Então, meu desafio mesmo é sentar a bunda e o meu desafio não é nem, acho que é a disciplina, é eu trazer de novo a palavra não. É conseguir distribuir mais nãos do que sims, né? Então, tipo, a minha agenda, ela tá montada e eu consegui negar tudo que vem tentando invadir a agenda e eu fazer negação. Isso é o que tá ainda difícil, assim, eu tô nesse processo a cada dia melhorando mais, vou chegar lá, mas não tá um processo fácil, né? Não tá um processo... Porque todo mundo que tinha briga acesso... interna. Porque todo mundo que tinha acesso fácil a mim, por uma questão muito mais minha, de querer estar sempre entrando em tudo que é pauta para ajudar, porque é legal, assim, de tu resolver inúmeros problemas no dia a dia, na vida do empreendedor, isso aí é um combustível.
não cabe mais nessa fase. Então, é uma fase que eu tenho que começar a distribuir. Não, cara, resolve tu. Né? Porque quando dá um problema, eu tenho vontade de ir lá e resolver. Mas eu sei que não é mais essa fase. Eu tenho que aprender agora a distribuir os nãos, blindar a minha agenda e seguir uma caminhada. Então, eu tô nisso, eu já tenho consciência de onde eu tô. É emocional o problema. Boa, mas assim, quanto mais tu fala que tu sabe que tu precisa fazer isso, mais traz a consciência, né? Sim. A clareza vem. Sim. Porque tem gente A que ainda questão não do tem essa Rafael, clareza. a questão do Rafael aí talvez seja aquela questão seguinte: dá mais trabalho treinar alguém para fazer o que eu estou fazendo do que ele fazer. Aí, pela ânsia, pela ansiedade, vai lá e faz, mas realmente essa transição precisa. Eu já passei por isso, Rafael. Sim. Já fui gestor de 30, 40 pessoas e tinha que dizer não. E, cara, Sim. o colega do lado, isso é muito simples, já te treinei. E aí, Sim. o colega do lado, então eu conseguia passar um pouquinho essa missão também de ser não ser o centro das atenções ali, porque no momento que tu precisar Sim. sair, te ausentar, a empresa vai parar, né? No meu caso, não era nem Sim. empresa, eu estava trabalhando para alguém, né? E hoje, dentro da minha empresa, sou eu, empresa, eu não tenho mais essa questão de não tenho como fazer isso aqui, mas a procrastinação realmente acontece. É Sim. muito mais legal tu lá desenvolver alguma coisa Resolver. na IA do que ficar procurando alguém, procurando o cliente, ligando para o cliente, né? Aquela batalha de tentar conseguir passar da secretária até chegar na pessoa ideal para te Sim. falar. Sim. Então, é mais legal tu ficar desenvolvendo a IA ali, uma plataforma, alguma coisa Sim. assim. Eu me pego muitas vezes nesse momento ali, de conseguir virar e fazer assim, ó, isso eu preciso fazer agora, isso aqui não é Sim. urgente. É legal fazer, mas não é urgente, não é agora. O chato tem que ser feito de vez em quando, né? Sim. É verdade. E aí fazer as coisas mais chatas antes, né? Para mim é assim, para mim cada um tem o seu calcanhar, né? Para mim tem Sim. as planilhas, as coisas tem que ser às 6 da manhã. Sim. Depois disso Sim. não me pega mais. Então quando eu tenho coisas muito para mim fogem da minha natureza é 6 da manhã. Aí Sim. parece que eu venci na vida, porque aí pô, já Sim. são Não 8, vai. eu já finalizei isso aqui, agora Sim. só vai, né, gente? Mas é a vida adulta. A vida adulta É, é é vida assim adulta. mesmo. Boa. Alguém mais quer compartilhar a troca? Só complementando, Flávio, eu só não me vejo hoje, como eu estava falando com o pessoal aqui no grupo, né? A gente não precisa se ver só mesmo, só num quadradinho, que nem no DISC, né? Tu tem 80% no D, não sei quanto no I e tal. Hoje, os únicos lugares que eu não me vejo plenamente trabalhando é estrategista e gestor, porque eu não sou eu, né? Então não tem como ser apenas um gestor e dizer, vou delegar tudo, porque senão ninguém vai fazer operação. Mas eu me vejo um pouquinho em cada um dos cenários, como vocês falaram. Dependendo do momento, eu tento fechar a agenda para fazer aqui, ó, 2 horas eu vou ficar prospectando, entendendo quem são os meus clientes para ligar depois. Aí daí depois detalhe. Geralmente eu desenvolvo as melhorias de planilhas, essas coisas que eu gosto de mexer, e aí eu posso passar o dia inteiro mexendo nisso aí, tranquilo, tá? Eu tento fazer isso mais no final da noite ali, depois que meu filho vai dormir. Depois das 9h30, 10 horas, é o horário que eu gosto que a cabeça está criativa. Durante o dia tem que ser mais a rotina mesmo, durante a noite que é a parte criativa. Então eu tenho que me policiar para não dormir todo dia às 3 da manhã e acordar às 8, né? A higiene do sono do César tá, ó, show de bola. Ele começa às 10h30 da noite a trabalhar nas planilhas. Não, é loucura, é loucura. Minha cabeça flutua muito bem da noite. Flui muito. Boa, gente. Bom, e aí a gente tem uma outra proposta também agora de reflexão individual, acho que pode ser, para vocês entenderem quais competências, então, o time de vocês já tem, né, já possui, e aí, não tem o time, não. Então, quais competências eu tenho aqui que eu entrego para o meu negócio? Então, listar essas competências e quais competências o time não tem ou vocês não possuem, né, e que é preciso buscar para desenvolver, tá? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem esse exercício aí de cada, né, do negócio de cada um.
Boa, gente. 5 minutinhos. Conseguiram fazer aí a reflexão? Vocês já tinham avaliado essas competências que vocês já têm? Ou é a primeira vez que vocês estão pensando sobre isso? Oficialmente eu não tinha feito, tá? Assim, de parar e realmente só refletir isso. Mas são percepções que a gente vai tendo, né? Boa. Esse exercício é importante porque toda busca que eu fizer por acrescentar, né, pessoas no meu time, elas precisam ir ao encontro daquilo que eu já tenho para que eu não repita as competências, né, porque eu tenha uma complementaridade. Então, essa é a ideia. Então, às vezes, na hora de eu me somar a um parceiro, a um sócio, uma sócia, ou chamar alguém para trabalhar para mim, a gente sempre fica um pouco perdida, tá? Que tipo de pessoa eu preciso contratar? Então, esse é um bom ponto de partida para quando vocês precisarem fazer uma contratação de uma soma aí para o grupo de vocês, é sempre analisar o que vocês já têm e o que vocês ainda não têm e que precisam desenvolver dentro do time. Então, chamar uma pessoa que esteja alinhada com essas competências, talvez que vocês não tenham, e que vá ser complementar ao que vocês já têm. Porque se a gente não faz essa análise, a gente chama, assim, por necessidade, essa pessoa vai aprender, essa pessoa a gente ensina, ela vai aprender. Sim, a pessoa vai aprender, mas aquilo que não é natural para ela vai ser mais difícil ela entregar. Então, se a gente já contrata alguém com um perfil que a gente deseja, a aderência vai ser maior, né? E a possibilidade aí de prosperar essa contratação, da gente não ter que recontratar, né? Gasta, né? A gente tem um custo aí com contratação de energia, de grana, né? Então, esses são pontos importantes de serem avaliados aí, tá? E aí, partindo desse ponto de contratação, de chamar pessoas que são complementares no meu time, eu tenho, aí a gente já pensando num pensamento como se eu tivesse uma equipe, ou se eu tivesse 2 ou 3 pessoas aí trabalhando para mim, as equipes que performam bem, né, ou para performar bem, existem muitos desafios, né, que as empresas, os negócios, os pequenos, os médios, os grandes negócios passam, tá? Que tem aí até uma pirâmide que a gente traz, que é a pirâmide dos desafios. As principais questões aí que incidem dentro das equipes. Então, a ausência de confiança, o medo do conflito, a falta de comprometimento, isso a gente escuta muito, a coisa de evitar a responsabilidade e a falta de foco em resultado. Então, essas são problemáticas, são questões que a gente vê, então, como eu disse, em empresas pequenas, médias e grandes, tá? Então, aqui, quando a gente tem ausência de confiança, né, é um perfil de pessoa, um grupo, né, que tem um perfil mais defensivo, né, que tem um perfil que ele é mais desconfiado, é aquela pessoa que hesita em pedir ajuda, né, porque acha que pedir ajuda vai estar declarando ali que não é competente, né, que não consegue se expressar muito individualmente. Então, essa ausência de confiança começa a tomar conta ali do grupo, do clima, né, da empresa. Outra questão é o medo do conflito, né, gente? A gente tem o senso comum tem uma impressão erradas, muitas vezes, do conflito. Quem nunca ouviu? Não, vamos evitar conflito. Vamos evitar conflito, não quero conflito. O conflito, ele é algo que pode ser muito saudável nos relacionamentos, tanto nas empresas quanto nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente não quer falar de algum assunto, a gente não quer ouvir determinada questão, né, aqueles assuntos sensíveis, a gente vai só aumentando o tamanho do problema, tá? Então, ficar frente a um conflito é uma oportunidade que os times, né, os times, as equipes têm de ouvir pontos de vista que são divergentes, mas que podem trazer, sim, colaboração e trazer inovação para o negócio. Então, quando eu não tenho conflito, significa que todo mundo pensa igual ou muito parecido.
Quando todo mundo pensa muito parecido, significa que eu não tenho diversidade no meu time. Se eu não tenho diversidade no meu time, de ideias, de culturas e tudo mais, eu não tenho inovação. Tá? Então, percebam que se tem aí um time muito pacífico demais, que nunca entra em confronto, ou que evita, né? Ou que vocês, como lideranças, estão sempre passando panos quentes, não vamos entrar muito nessa dividida aqui. Isso pode ser negativo para o negócio, tá? Então, quando a gente, às vezes, não bate de frente, tudo isso, respeitosamente, né? Tudo isso, como adultos que somos, né? A gente pode estar perdendo a oportunidade de inovar em alguma ponta do nosso negócio, tá? Então, pensem sobre isso. As conversas difíceis, elas são muito necessárias em qualquer âmbito da nossa vida. Então, não coloquem a poeira, né, para baixo do tapete, porque isso um dia aparece, e aí a gente, às vezes, não consegue dar a volta por cima, tá? Isso serve para os negócios, para os relacionamentos também, para tudo, né? A falta de comprometimento também é um desafio. E por que ela aparece no ambiente organizacional, muitas vezes? Porque não existe clareza aí por parte da liderança, por parte dos dirigentes, né? Muitas vezes não existe clareza da estratégia, do que aquela empresa está pretendendo, não existe um bom debate acerca das decisões que são tomadas. Então, muitas vezes, a depender do estilo de liderança, a liderança chega e coloca na mesa, a partir de hoje é isso e isso aqui. Isso aqui que tu fazia não faz mais sentido, agora tu vai passar a fazer dessa forma. E não explica os porquês, né? E não traz uma clareza para aquela equipe do porquê que está sendo dessa forma. Então, quando a pessoa se sente desprestigiada, ela sente que ela não está participando, não está sendo envolvida de alguma maneira naquele processo, naquela decisão, ela também não se sente com vontade de se comprometer. Então, ela vai fazer o que for bom para ela, vai fazer aquele feijãozinho com arroz ali, às vezes sem sal, sem nada ali, só para cumprir tabela. Então, se eu quero o comprometimento das pessoas, eu também preciso trazer as pessoas para o jogo, né? Envolvendo as pessoas, trazendo muito, assim, do propósito do meu negócio, da onde que eu quero chegar daqui a tanto tempo, como essa pessoa impacta diretamente nessa meta que eu estou propondo aqui. Então, as empresas que compartilham os objetivos com a equipe, né? Então, agora a gente está, possivelmente, muitas empresas, a maioria das empresas estão pensando, né, no planejamento de 2026. É super importante a gente, quem tem um parceiro, um time, enfim, uma equipe, que compartilhe com essa pessoa, né? Tem que compartilhar tudo? Não precisa compartilhar tudo, né? Se você vê que tem algum dado sensível, que você não se sente à vontade de compartilhar, tudo bem. Mas o cerne da coisa, o objetivo, quais são... onde eu vou principalmente colocar a minha energia, por exemplo, no ano de 2026, como a atividade daquela pessoa está envolvida para alcançar isso que eu estou propondo, isso é super importante ser comunicado, né? Então, essas relações mais transparentes, né, de gestão com equipe, elas vão aumentar as chances de comprometimento da equipe, tá? A coisa de evitar a responsabilidade também tem muito a ver com a parte de baixo ali da pirâmide, que é justamente a falta de comprometimento, conversa diretamente com evitar a responsabilidade, porque se eu não sou chamada para isso aqui, se eu não me sinto valorizada, eu também não vou ser responsável, né? Então, existe aí esse jogo, né, muitas vezes eu não me sinto prestigiada, então também não tenho nada a ver com isso, e aí eu acabo afastando as pessoas da gestão ali, né, da participação mais ativa. Isso é super complicador, né, no nosso dia a dia, porque a gente precisa das pessoas trabalhando e trabalhando bem, né, então, e esse relacionamento é uma troca que tem que ser saudável, entre empresa, entre líder e liderado, né, então, muito cuidado com isso. E a falta de foco em resultado, porque justamente eu não comunico o resultado que eu quero, então eu não sou clara em relação às minhas estratégias,
Então, o que acontece é que as pessoas vão trabalhando dia após dia, né, um dia pelo outro, e vão indo, sem muita precisão naqueles movimentos, sabe? Então, eu sempre preciso lembrar para a minha equipe o porquê que elas estão fazendo determinada coisa, né? Porque, onde é que impacta esse trabalho, para também trazer um senso de realização para essas pessoas, porque o trabalho, ele precisa ter um senso de realização para além das questões financeiras e tudo mais, né? Ninguém vive só para pagar as contas, né? Ninguém trabalha 40 horas por semana só para pagar as contas, né? Até trabalha, mas não é saudável para ninguém, né? Precisa existir um plus nesse sentido, tá? Para que as relações sejam mais duradouras, né? E para que eu tenha pessoas mais felizes, sim, no meu ambiente de trabalho, tá? Que vai impactar em clima, vai impactar em produtividade, em menos refação, né? Em menos erro, tá? Tudo isso. E aqui eu trago alguns pontos-chave na busca de talentos, tá? Mas primeiro, antes, eu quero perguntar aqui para vocês se isso aqui faz sentido, se vocês enxergam no dia a dia de vocês essa pirâmide de desafios aqui. Não sei se alguém quer comentar, alguém que já esteja mais próximo desse momento de gestão, de ter mais alguém no time, mesmo que tenha só uma pessoa trabalhando junto. Alguém aqui enxerga parte desses desafios no seu dia a dia? Que bom. Ninguém ainda. Mas vou enxergar, tá? Eu vou falar. Não tô rodando praga, mas ninguém quis falar, eu queria dar a oportunidade de alguém vai falar. Lá, Rafa. Eu pensei a mesma coisa, Rafael. Eu vou deixar quieto, porque a gente estava falando, deixar mais gente falar. Não, você tá com um pouco, tô com um boneco de voodoo aí com a gente, né? Mas na prática, assim, eu enxergo, no meu caso, que eu já estou há algum tempo, e mesmo na startup que a gente montou agora, já tem time, e as pessoas, a gente já se conhece há bastante tempo. Quase tudo a gente experimenta, passa, né? Eu acho que, assim, talvez o que a gente tem ausência, ou se existe num grau muito íntimo, seria a ausência de confiança, porque eu acho que essa eu, pelo menos, eu tenho completa ausência eu confio nos meus sócios, confio nas pessoas que a gente está trabalhando junto, nos colegas, né, no caso, né, não apenas sócios, mas em todo o time, né. Então é uma coisa que não passa pela cabeça, né, de tu acordar enfim, e empreender, e tá preocupado. Eu, pelo menos, tenho essa regra, né, se eu tiver que pensar nisso, tem alguma coisa errada. Então, para mim, isso é um quesito que está lá muito nos meus valores, né? Se eu tiver que pensar sobre isso, alguma coisa está errada, ou em mim ou nos outros, né? O resto, sim, aí a gente tem mais distribuição, né? De um para outro, assim, né? Medo de conflito, né? Eu sou um cara que eu gero muito conflito nos negócios, então na startup eu estou bem mais controlado, estou tentando ir por um outro caminho nas conduções das coisas, né? Falta de comprometimento eu também acho que a gente não tem, acho que não acontece, eu acho que ela pode ser um pouco substituída, assim, por talvez medo, né, não do conflito, mas a pessoa está com medo de avançar ou de fazer, e aí possa daqui a pouco até transparecer que tem uma falta de comprometimento, mas acho que a gente não tem. Enfim, eu acho que a gente passa por um pouco de cada coisa, né, aí dentro exceto o resto, acho que a gente já experimentou em alguma medida um pouco de cada sentimento aí, de cada desafio. Boa. E vão oscilar, né? Coisas que às vezes a gente acha que a gente já superou, que a gente já passou, em algum outro momento do negócio a gente volta de novo, né? Conforme novas pessoas vão entrando no negócio, isso vai mudar, aí a gente começa a filtrar, né, quem que tem a cultura do meu negócio, quem que não tem. Então, a gente vai, à medida que o negócio cresce mesmo, a gente vai tendo esses problemas, que são as dores do crescimento, que a gente chama, né, que é justamente contratar bem, ter que fazer os primeiros desligamentos, fazer os feedbacks. Então, isso tudo faz parte, né, desse outro momento, às vezes, né?
E a maior acertada, acho que para cada um dos estágios, né, da pirâmide ou dos estágios de empreender, são as pessoas, né? Não são as coisas, né? Porque eu, por exemplo, eu sou um cara péssimo para um monte de coisa. Eu sou um cara péssimo para contratar. Sou péssimo, entendeu? Por exemplo, o Alexander, que é meu sócio, ele é cirúrgico, né? Ele tem um talento absurdo assim para e calma e serenidade para fazer uma contratação. Eu sou zero à esquerda nisso. Se eu estou precisando e o cara responde o que eu quero ouvir, vem para cá. Tá contratado. Né? Vamos jogar junto o jogo, né? Sim. Mas eu sei que tá errado, né? E ele já é. Então eu atribuo muito para as pessoas, né? Cada pessoa tá jogando o jogo na posição correta, né? E com o conhecimento adequado para aquele momento e dar o seu melhor, né? É a frase do Cortella, né? Fazer o melhor que tu pode fazer com que tu tenha à tua disposição. Acho que é mais ou menos com que tu tem, né? Então, são as pessoas, para mim não são as coisas, né? Acho que o que desequilibra um negócio em relação ao concorrente ou a gente mesmo olhando no tempo, né? Como é que a gente está hoje comparado ao passado, é as pessoas. Com certeza. E aí, para eu, enfim, contratar as pessoas mais aderentes ao meu negócio, eu preciso entender qual é a cultura, né, do meu negócio, o que é importante para mim, quais são os valores fundamentais, né? Então, isso é o que vai permitir que a gente, num mar de possibilidades, de pessoas, né, que tem à nossa volta, a gente consiga trazer, consiga se aproximar daquelas que têm mais afinidade com o tipo do nosso negócio, com o que o nosso negócio propõe. Né? Então, pensar em cultura não é para empresas grandes, não é para empresas... É assim, a partir do dia zero da empresa, a gente precisa imprimir a cultura que a gente quer para atrair as pessoas que a gente quer também, né? Eu não sei se, fazendo só um último adendo, não sei se a gente vai chegar a ver hoje isso ou em algum momento dessa jornada que a gente está fazendo, mas a gente sabe que tem que ter cultura, né? Porque todo mundo tem cultura, né? A empresa tem, mesmo que tu não bote na parede ou finja que ela não existe, ela tem cultura, já tem. Né? Eu traduzo cultura como um jeito de fazer. Sim. Mas tem uma forma mais processual, assim, ou rituais mais práticos para quem nunca fez, para a gente exercitar isso e isso ficar vivo, do tipo assim, cara, nossa cultura é essa, será que a gente mudou? Será que a gente ainda tem esses valores, né? Porque esse é um papo que, cara, é um papo que ninguém tem, né? Imagina, eu passo por um monte de empresa o dia inteiro e eu praticamente não vejo isso acontecendo. Não acontece na minha anterior, não vejo acontecendo na dos outros. Sei que cada um tem uma cultura, né? Tem uma cultura mais predominante, né? Acho que é aquela que mais predomina dos comportamentos, do jeito de fazer, mas às vezes eu me sinto despreparado, tipo assim, tá, mas que ritual que a gente pode fazer para trazer para a luz do tipo assim, cara, aqui estão os nossos valores, para não esperar acontecer algo para a gente, porque às vezes se acontecer algo não é uma coisa instantânea. Ah, deu um problema aqui, é instantâneo. Às vezes é tipo relação, ela tá esfriando, e aí quando tu vê, tu olhou para trás, passou um tempão e tu já podia ter, esses rituais aqui, a gente viu que, cara, não tá bem legal, assim, sabe? Boa. Assim, a cultura, como tu falou, mesmo que a gente não tenha expressado isso nos valores, né, no quadrinho, aquele quadrinho que tem nas empresas, ela já existe. Mas em algum momento, a gente fazer um trabalho de expressar mesmo com palavras aquilo que a gente vê, quais são esses comportamentos no nosso dia a dia, aquilo que a gente preserva ali dentro, é super importante, tá? Então, é um trabalho de cultura, você parar e fazer essa análise, beleza? Sim. Dentro desse nosso jeito, né? Porque a cultura é a identidade da empresa. Então, é o nosso jeito de ser, é o jeito da empresa ser, né? Dentro desse nosso jeito de ser, né? Aqui, pelo menos, a gente fez esse trabalho na Semente, e eu sempre gosto de falar dos nossos valores, porque tudo que a gente faz aqui, a gente realmente revisa os nossos valores. Então, assim, dentro do que era importante para a gente chegou em 3 direcionadores de crescimento aqui, né? Que é a valorização da vida, o aprender sempre e o construir junto. Então, são esses
são os nossos 3 valores. Então, nós somos uma empresa 100% remota, esse quadro ele não está pendurado em nenhuma parede, mas toda vez que a gente faz um ritual, né, e a gente tem vários rituais para várias situações aqui dentro, a gente se pergunta se este ritual ele está respondendo ao aprender sempre, à valorização da vida e ao construir junto. Tá? Então, você precisa ter essa conexão entre rituais e os valores que tu entender que faz sentido, tá? Perfeito. Então, é importante escrever os valores. Sim. Né? E, assim, isso não é numa sessão de trabalho que se faz. É numa co-construção. E aqui na Semente foi feito de forma, assim, né? Numa co-construção, em algumas sessões de trabalho. E aí, hoje, todos os problemas que a gente tem, erros, enfim, a gente sempre traz para o grupo, né? E, beleza, agora a gente vai fazer a gente aprendeu, né? Isso com esses erros, e vamos construir o quê a partir daqui, né? E aí a gente começa novos rituais em cima daquilo ali. E todo ano a gente revê os rituais, tá? Então, para cada valor que tu tem que ter um ritual correspondente. E isso vai valer não só para o teu esquema dentro da tua equipe, mas também para os teus clientes. Então, por exemplo, a questão da valorização da vida. Se uma indústria, não sei, de fumo, nos pede uma proposta para fazer uma consultoria, a gente não é um cliente aderente para a gente, porque valorização da vida e fumo não tem nada a ver. Não combina. Não combina. Então, é um trabalho que é preciso ser feito, assim. Sim, te entendi. A gente, né, mas vai ser importante, Rafa, se tu te interessa por esse assunto, enfim, vocês pararem em algum momento e escreverem isso, trocarem com um grupo, enfim. Eu adoro esse assunto, sou suspeita, eu acho que a cultura, ela suporta, né, toda a organização, assim, não suporta no sentido de suporte, então, é algo super relevante, tá? Legal. Ô, Flávia, só um adendo, tu falou assim, a Semente hoje tem a cultura enraizada, né, divulgada, foi feito em coparticipação, então o engajamento de todos eu acho fundamental para que todo mundo se enxergue dentro dessa trilha, né, que é a empresa. Uhum. E a questão que tu falou também, assim, tá todo mundo home office, né, todo mundo sempre sendo remoto. A gente vai ler o LinkedIn hoje, o pessoal tá voltando para o presencial, né, porque fora do presencial não há cultura. Durante a pandemia, eu me vi trabalhando remoto e me vi construindo uma área dentro da empresa que eu trabalhava antes do zero. E realmente, toda a parte a única área que até hoje está funcionando redondo nessa empresa, porque o pessoal continua lá, né? Eu não estou mais, mas é a parte que a gente criou os processos juntos. A gente fazia sessões, a gente fica 3 horas em reunião. Alguns acham muito chato ficar 3 horas em reunião. A gente acabava conversando de tudo um pouco, mas era ali que a gente gerava o envolvimento do time. Tinha um de São Paulo, outro de Curitiba, eu aqui em Porto Alegre. E foi em conjunto que a gente construiu o processo da área. A cultura da empresa era uma cultura forte, mas depois a gente tinha a cultura da nossa área, de como a gente atendia bem os clientes, a nossa forma de agir perante as dificuldades, os problemas, que a gente podia muito bem pegar. Isso aqui é do quadradinho do lado, lá nas minhas mãos. E a gente tentava sempre quebrar essa questão dos silos, né? Sim. Então, a área A, a área B e a área C. Não, isso é da área A, se vira. Sempre fazer com que todos os problemas a gente tivesse no mesmo barco remando. A gente fala, está no mesmo barco, pessoal. Se a gente ficar se degladiando aqui, quem vai ser perdendo é o nosso negócio e o cliente, né? Então, acho que o engajamento, o Rafael falou ali, eu acho que o engajamento de todos para criar algo bem sólido é importante. Se todo mundo se vê dentro daquele processo, contribuir, tá lá o processo redondo, gera uma questão até do ego, né? Sim, gera identificação, né? Cara, isso foi a divisor de águas ali dentro da área, quando a gente criou o processo, que todo mundo botou a mão mesmo, né? Cada um deu um taco. Aí eu era o gestor da área, mas eu não mandava ali. Era um brainstorm gigante, então saiu várias coisas ali, e foi legal que a gente pegou um pouquinho de cada um, né? Não foi mandatório, não foi top-down, né? Não Sim. pode ser top-down. Precisa ter disposição, eu super vejo o movimento, né, da volta para o presencial. Sim, alguns negócios precisam, pela natureza do negócio,
mas aqui eu vejo que a gente, inclusive, a gente se encontra muito pouco, né? E tivemos 2 oportunidades de trazer toda a equipe para Florianópolis e tal, e em determinado momento eu já não sabia se aquela realmente era a primeira vez que eu estava vendo, juro, alguém, porque eu tinha a impressão que eu já... Não, mas como assim? A gente nunca se viu pessoalmente? Não, a gente nunca se viu. E, tipo, para mim aquilo ali, mas como assim? Tipo, uma pessoa tão presente para mim, que, enfim, eu não sentia isso, né? Esse distanciamento. Mas precisa ter disposição, e precisa ter muita dedicação das lideranças, né, em fazer esses rituais, esse engajamento, enfim. Eu acho que funciona muito bem, eu acho que ser mandatório a volta para o presencial, se o negócio não tem necessidade, eu acho que é um grande retrocesso, mas isso é uma opinião puramente pessoal, tá? Obviamente, não é uma verdade, não está escrita em pedra, mas eu defendo essa opinião porque vejo que as coisas podem sim funcionar, que existe cultura no remoto, né? Essa é a nossa experiência. Enfim. Mas, nossa, é um papo que rende muito, né? Poderia ficar horas aqui falando sobre isso agora. Nossa agenda é até às 5 hoje, né? Até às 4? Pode ser, por mim. Eu vou ficar quietinho. Ai. Gente, olha só. Vamos falar, então, de pontos-chave na busca de talentos, tá? Então, tipo, um compilado do que realmente é bastante importante ser observado. Então, óbvio, a gente buscar sempre por pessoas que estejam alinhadas ao nosso negócio, estejam dispostas a investir o seu tempo e a sua energia nele. Então, sempre trago o exemplo. Meu negócio é um negócio wellness, pró-saúde, eu não posso contratar uma pessoa sedentária no meu negócio. Não posso contratar uma pessoa que não comunga desses valores. Saúde, alimentação saudável, enfim, né? Aí eu vou entrevistar a pessoa, tem que ter uma parte de perguntas de fit cultural, né? Que é justamente entender o que essa pessoa faz no dia a dia dela, quais são os hobbies dessa pessoa, o que essa pessoa anda lendo, né? Isso é uma pergunta que eu faço nas minhas entrevistas, quando eu estou chamando alguém para trabalhar aqui na Semente, né? O que você anda lendo? Você se informa por onde? Né? Enfim, quais são os seus valores? Então, isso precisa estar muito alinhado, porque senão a pessoa não vai engajar no teu negócio, tá? Então, isso parece simples, é óbvio, mas, assim, precisa ser dito, tá? O que significa que não podemos contratar no desespero. Vai dar mais trabalho depois. Então, beleza, espera mais um tempo até encontrar uma pessoa minimamente alinhada para não, sabe, colocar esse processo muito rápido, porque tu vai gastar mais dinheiro e energia. Os sócios, geralmente, são as pessoas mais engajadas e pensam no negócio dia e noite. Às vezes eu falo essa frase e sempre tem nem sempre, né? Mas se eu tenho uma pessoa sócia do meu negócio, o mínimo que a gente espera é que essa pessoa seja muito engajada, né? Então, incluir os sócios em partes estratégicas do negócio pode ser uma estratégia, né? Pensem aí. E também o contrato de vesting, que é aquele sistema onde se compra a participação de trabalho das pessoas. Então, eu tenho um time ali que está há algum tempo comigo, enfim, uma pessoa que eu confio, e eu vou negociando, né, comprando aí a participação dessa pessoa, do trabalho dessa pessoa. Também é um modo bem comum em startups de atuarem nesses termos. E entender sobre pessoas, né? O que é entender sobre pessoas? Super amplo. Mas, basicamente, ter curiosidade, se interessar pelas pessoas, né? E ter paciência com as pessoas, né? Empatia, conseguir ouvir as opiniões diferentes. Às vezes vai dar um calorzinho na gente quando a pessoa fala assim, alguma coisa assim, meu Deus, eu não concordo de jeito nenhum. Mas conseguir compreender de onde vem aquela opinião, né? Então, empatia é a gente conseguir enxergar o mundo através das lentes daquela outra pessoa, né? E as lentes daquela outra pessoa vêm de outro lugar, de outra cultura, enfim, de outra situação social, muitas vezes. Então, buscar talentos vai requerer aí que eu entenda um pouco mais sobre pessoas, que eu me interesse sobre esse universo, tá? Que eu tenho paciência, basicamente.
A questão do alinhamento dos fundadores é super importante, né? E aí aqui a gente tem várias histórias também que vocês provavelmente conhecem, né? O quanto o desalinhamento dos sócios pode ser prejudicial no negócio. Muitas vezes um negócio ele finda ainda com muito potencial por conta de desalinhamento dos próprios sócios, né? Então escolher uma pessoa sócia é quase como escolher um marido, uma mulher, né? Porque é uma relação complexa, tá? Tem muitas complexidades impressas nessa relação aí, então não pode ser uma pessoa sócia só por conveniência. Conheci a pessoa, muitas vezes, né? Onde é que eu conheci a pessoa num evento, num congresso, a pessoa vai ser, eu vou fechar com ela. Não, precisa existir, assim, conversas difíceis antes da gente fechar um acordo societário, tá? E aí a gente precisa entender o motivo, né, que cada um tem de empreender. Então, às vezes a pessoa tem um motivo que é um propósito de vida, que é, enfim, uma coisa super importante para essa pessoa, tem outros significados para além do dinheiro. Às vezes a pessoa pode ter um dinheiro parado e ela quer investir em alguma coisa, mas também a gente precisa entender essas motivações, porque as motivações, elas vão ser equivalentes à dedicação dessas pessoas, né? À entrega que essas pessoas têm. Então, também é um comentário muito comum, assim, poxa, eu me entrego dia e noite, eu penso, eu faço, aconteço, fulano, a fulana, parece que não se envolve tanto, né? Porque a pessoa se envolve à medida da motivação que ela tem para estar ali. Tá? Então, é super importante a gente compreender isso também. Estabelecer o que cada um entrega para o negócio em termos de tempo, dinheiro, relacionamento, ideias, né? Esses papéis e responsabilidades. O que cada um espera, né, de retorno com o negócio. Então, isso precisa estar super alinhado. Às vezes eu tenho a expectativa que eu vou faturar X em 2 anos e o meu sócio, a minha sócia, tem uma expectativa muito abaixo da minha. Então, isso não vai estar equilibrado, né, à medida dos esforços para isso. Então, importantíssimo alinhar. Quais competências e funções de cada sócio no desenvolvimento do negócio, que está super ligado a papéis e responsabilidades. Então, se eu estou num momento de trazer uma pessoa que seja minha sócia, né, legal eu poder trazer alguém que complemente as minhas habilidades, né, que não seja exatamente como eu, que vá fazer exatamente as mesmas coisas que eu faço, porque senão a gente vai estar perdendo tempo. A gente poderia estar pulverizando aí as atividades, cada um com a sua competência, cada um com as suas habilidades, e as duas pessoas estão fazendo a mesma coisa, as duas pessoas estão pensando no produto, enquanto uma poderia estar pensando no comercial. Enfim, então isso é super importante. E a participação, né, de cada um dentro do negócio. Então, são às vezes, assuntos sensíveis, né, que a gente pode deixar, assim, aquilo que é combinado não sai caro, né? Então, o acordo societário, né? Aqui a gente está falando de MOU, Memorando de Entendimento de Sócios, é um instrumento que pode te ajudar aí nessas questões dos combinados, porque é um documento que vai ser utilizado pelos sócios para estabelecer entendimento mútuo, regras, né, questão dos deveres, das retiradas, da rotina, das participações. Então, é um documento que pode consolidar os combinados de vocês para que vocês não tenham problemas futuros, né? Então, o que a gente pode inserir no documento? Aqui alguns exemplos, né? Você também, com certeza, precisa de maior reflexão, né, das pessoas que são sócias, mas as regras de entrada e saída, vesting da participação, se é imediata, se é progressiva, o cálculo do valor da empresa, as responsabilidades, o prolabore, quando que as pessoas tiram férias, né, e tudo que mais couber e que for importante para vocês. Então, esse aqui é ótimo que se tenha, para que a gente não precise desgastar energia em assuntos mais sensíveis. Então, o que é combinado realmente não sai caro.
não sei quem, né, quem tem sócio aqui, não sei se vocês já têm esse documento, vocês já viram isso, se ainda não, se isso é novo. Quem não tem, acho que faz sentido procurar fazer isso. Ó, aproveita que a gente está finalizando o ano, começar um novo ano com um instrumento desse que pode trazer mais segurança aí nas relações, enfim, acho que super é válido, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Algum comentário? Para vocês, o Rafael que tem um relacionamento, tem sócio aí, né? Sócio está aqui na sala também, né? Faz sentido isso para vocês? Vocês, não sei se vocês querem dar um depoimento de vocês em relação a essas questões aqui, né? De alinhamento dos fundadores. Vocês acham que isso faz sentido mesmo? Vocês conversam sobre isso, conversaram sobre isso lá, dada o início da empresa de vocês? Sim, no nosso caso, sim, a gente fez esses alinhamentos, né, no início do negócio. Eu acho que legal que a gente teve outras experiências societárias também, no qual talvez, falando do meu caso, que eu não fiz alinhamentos, foram alinhamentos que foram sendo construídos assim no dia a dia, né, e tipo um casamento que tu vai lá assinando civil e tu não sabe nem quem que tu assinou, e aí depois tu vai assim, meio que construindo a vida junto, né? Mas eu acho que por vários erros e acertos a gente começou mais bem conversado, né? A gente foi botando no papel várias coisas, a gente teve uma discussão legal na hora do contrato social, porque normalmente no Brasil a gente faz meio que errado, né? Tu meio que na mesma ordem, assim, tu namora, vai noivar, casa, aí no casamento tu assina um papel, não discutiu nada, lá na frente começa a pode dar um problema, né? Então, só que ninguém discute questões emotivas, né? Emocionais, assim, pô, tu tá para casado, tipo assim, tá, senta aqui, vamos falar agora do contrato. Parece uma coisa meio fria, meio do tipo, poxa, agora que nós vamos para uma outra fase mais legal, a gente vai ter que botar no papel, né? Qual é a necessidade? Mas no fundo é interessante porque não é pelo papel, eu acho, apenas pelo papel, mas é pela maturidade de discutir os pontos sensíveis antes e antever antes deles acontecerem, né? Então tu ter aquela maturidade humana para tu já antever problemas que podem acontecer e que a gente não quer que aconteça. Eu acho que a discussão em alto nível é para a gente antecipar, né, e mais ou menos se blindar, não para discutir na hora de terminar, mas sim para não ter os problemas, né? Então, acho que do nosso lado, principalmente eu e o Alexander Akarian, a gente já se conhece há mais tempo, eu acho que a gente consegue ter, em boa medida, claro, eu vou sempre falar por mim, né? Eu não estou dentro do corpo dos outros, né? Eu acho que, em boa medida, a gente consegue ter as conversas sadias, né? Me sinto com liberdade para conversar com eles, acredito que eles também têm liberdade para conversar, e a gente vai... porque esse é um ponto sensível, né? Para todo mundo que está iniciando e não tem um sócio vai ter, ou tem um sócio e não fez, esse é um bom gancho para daqui a pouco sentar amanhã, que está quente, e fazer. Porque depois, quando o negócio está andando, os pila tá transitando, né? Aí fazer parece que é tipo assim, vamos fazer porque tem uma coisa acontecendo. Aí não é pelo bem do negócio, é para mitigar um problema, é para apertar uma situação, né? Então, acho que é bem legal debater essas coisas na arrancada do negócio. Pelo menos é o que eu penso hoje, depois de já ter passado por negócios que eu não fiz. Boa, teve as duas experiências aí, né, Rafa? Sim. Legal, gente. Bom, então aproveitem o gancho. Eu assisti uma aula ontem, vi sobre esse acordo societário, quem sabe aí vamos virar o ano já, né, nos conformes. Já começa com o MOU, tu já ouviu falar do MOU, né? Sensacional, uma coisa sensacional. Sabe? E aí tu já tem a conversa, o aprendizado já engata a conversa, né? Boa. Muito bem, gente. Bom,
o que a gente tinha que trazer aqui, né, a proposta hoje, então, era a gente falar um pouquinho sobre o nosso perfil empreendedor, entender que ele vai flutuar, né? Às vezes eu estou mais vendedora, às vezes eu estou mais mobilizadora. Isso vai acontecer naturalmente. É importante que nós estejamos atentos aí a qual é o perfil que o meu negócio precisa nos momentos, né? Então, primeiro quarto ali do ano que vem, de acordo com as metas, com a estratégia que eu estou prevendo, o que eu preciso desenvolver mais, trazer isso para a consciência, vestir essa roupa mesmo, que às vezes pode não ser tão confortável em determinado momento, mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? E aí a gente estendeu um pouquinho a nossa conversa também para falar aí de time, de contratações, né? Falamos até um pouquinho de cultura, né? Então, a ideia é que esse momento aqui, ele tenha trazido pelo menos algum insight em relação a time, contratação, relacionamento societário, né? Para que vocês consigam viver com mais leveza, né, o negócio de vocês e tenham aí, obviamente, maiores chances de prosperar, né? É óbvio que é isso que a gente está aqui para fazer, né? Instrumentalizar todo mundo para prosperar nos negócios. Então, assim, espero que tenha valido a pena, que alguma coisa, que se for 1% aqui, já estou satisfeita, né, de ter feito sentido para vocês. Gostaria de deixar aqui a lista de presença, que é super importante. Não esqueçam de preencher a lista para mim, por favor. E depois eu também preciso tirar uma foto da turma, tá? Dar um print nessa tela. Então, me digam quando vocês terminarem de preencher a presença para a gente fazer o nosso print. Eu já fiz. Boa. Feito? Posso descompartilhar a tela aqui, então, para a gente conseguir fazer o print melhor? Tranquilo. Sim. Boa. Então, vamos lá, hein? Espera aí. Ó. Resenha. Vamos dar um sorrisinho aí, animado. Aí, estamos lindos. Gente, muito obrigada, tá? Aí pela escuta. Eu desejo um ótimo final de ano para vocês. Vocês têm o meu contato aí. Qualquer coisa eu estou super à disposição, qualquer ajuda que precisarem, tá? Desejo um ótimo finalzinho de dia, um 2026 que bombe para vocês aí, muita prosperidade, muita sorte no negócio de vocês, tá? Fiquem super bem, um grande abraço. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigada, Fábia. Agradeço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.